E aí, galerinha do oitavo ano, beleza pura sem mistura? Professor Rogerson com vocês do Instituto Educacional Elinho, onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha do bem. Vamos lá para nossa aula hoje de matemática, aula bem tranquila. Dia 14, quarta-feira, capítulo 10, páginas 171 e 172. Hoje você vai fazer mais 3 questões, vai completar 12, ó, ir para 20. Fica bem pertinho, meu anjo. Tá vendo aí? Você já fez aqui, se você tá seguindo esse roteiro bem direitinho, ó, 3 questões em cada aula, né? Você já vai estar bem pertinho das 20, tá vendo aí? Hoje é para concluir a 12ª questão, só fica faltando 8. Que beleza. Sim, tem uma novidade aqui que eu quero contar para vocês, ó. A avaliação desse mês vai ser um seminário em grupo, certo? É até 3 alunos. O professor pode ser 2? Pode ser só? Pode ser 4? Só se formasse todas as equipes, né? Mas pelo que nós já começamos a montar as equipes em ciências, não vai dar 4 alunos por equipe. Então no máximo 3 mesmo, certo? Então você pode fazer só se quiser pode fazer de dupla, quiser pode fazer de trio. Você pode criar, né? Como eu falei na aula de ciência, você pode criar, pode ser mais criativo, não só explicar ali, pronto. Você pode fazer um estilo pergunta e resposta, fazer um estilo de desafio e tal, né? Então, fica bem legal aí. Aí é o seguinte, você pode mandar o vídeo, mesmo que você faça a equipe, né? 3 alunos, você pode mandar o vídeo só, o seu. Ou então você pode mesclar, né? Fazer a edição, colocar o vídeo dos 3 alunos num só e enviar, certo? Como é que funciona o seminário de matemática, professor? Pronto, você vai escolher 5 questões e vai resolver 5 questões, certo? Seminário. Resolver 5 questões, certo? Não confunda, pessoal, as questões do seminário com essas 20 aqui, ó. Essas 20 aqui é da atividade, certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essas 20 questões é da atividade, que você vai mandar a foto das 20 questões para ajudar na nota, né? E o seminário você vai escolher 5, pode ser das 20 ou não, certo? Você escolhe 5 e vai gravar o vídeo resolvendo. Não é só você deixar ela lá resolvida, ó, professor, eu resolvi. Não, você vai gravar o vídeo explicando a resolução da questão. Como é que você resolveu aquela questão? Foi assim, foi por isso, encontrei esse resultado que eu fiz isso, fiz aquilo outro, certo? Igual eu resolvo, né? Eu não resolvo a questão para vocês, vou explicando por que é que eu chego naquele resultado. Então vocês vão fazer isso também. Escolhe 5 questões e grava a resolução das questões, tá bom? Aí esse é o seminário. Aí lembrando, pode ser individual, pode ser em equipe. Por que, professor? Em equipe, né? Qual a ideia de equipe? Por que eu não posso fazer só? Aliás, se puder, você pode, né? Mas por que é interessante em equipe? Porque um vai ajudando o outro, entendeu? Vai tirando as dúvidas e tudo mais. E aí podem se ajudar, né? Às vezes você sabe uma questão que o outro não sabe, aí vocês trocam as ideias aí, certo? Cuidado para não fazer só repetida, viu? Tem que ser 15 questões diferentes, por exemplo. São uma equipe de 3 alunos, então são 5 questões para cada um, são 5 questões diferentes. Você não vai poder fazer os 3 alunos apresentar as mesmas questões, não. Entendeu? Então, faça diferenciado aí, para não ficar uma coisa repetitiva. Aí essa é a ideia da equipe, né? Lembrando que não é para se reunir presencialmente, nós não autorizamos isso, estamos aí em época de pandemia, então a escola não está autorizando a reunião presencial. Vocês vão se combinar aí por meio das redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, não sei o que vocês vão utilizar aí. Vocês têm que começar a se acostumar a trabalhar com essas ferramentas digitais aí, certo? Trabalhar de maneira virtual. Muito bem, galera. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao seminário, me pergunta lá no WhatsApp pra gente esclarecer mais alguma coisa, tá bom? E lembrando, o seminário e as atividades, ó, vão compor a nota, certo? Precisa dos dois para compor a sua nota. Então você precisa fazer as 20 questões e precisa resolver essas 5 aqui do seminário, né? Gravando, você resolvendo. Lembrando, não precisa você gravar num quadro. Você pode colocar o celular ali gravando no caderno e você vai resolvendo no caderno e gravando, né?
Não precisa nem você aparecer, só precisa aparecer lá a sua mão no caderno e você falando e explicando, certo? Beleza? Se quiser, você mesmo aparecer resolvendo num quadro, alguma coisa, tudo bem, tranquilo. Se quiser fazer ao vivo também no dia, lá pelo Google Meet, também pode, certo? Então fica a critério. Então vamos lá, pessoal, nosso conteúdo de hoje sobre triângulos, páginas 171 e 172. O que nós vamos estudar hoje são alguns conceitos dos pontos notáveis de um triângulo, certo? Pontos notáveis de um triângulo. Beleza? Pontos notáveis de um triângulo. Vamos começar vendo sobre as sevianas, certo? Sevianas. Ok? Pessoal, a seviana é um segmento de reta, certo? Segmento de reta. Muito simples, né? Seviana é um segmento de reta. Aí ele vai complementar a definição. Deixa eu só passar a moto aqui. Eita, chucai medalha. Ele vai complementar a definição. É um segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto, certo? Segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto. Muito simples, né? Seviana é um segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto. Muito tranquilo, né? Aí, um exemplo. Você tem um triângulo. Não se preocupe não, se ficar muito torto não, é porque aqui é mão livre. Aí você tem aqui um vértice, né? O vértice A, B e C. Aí você pega, ó, olha a definição. O que é uma seviana? É um segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto, ó. O lado oposto ao vértice A, né? O lado BC. Então vamos supor que aqui seja D, ó. Aí eu digo que a seviana AD é o que? Esse segmento AD é o que? É a seviana relativa ao lado BC, certo? Entendeu aí a ideia? Então esse segmento AD, ó, AD é a seviana relativa ao lado BC. Relativa ao lado BC, porque ela vem até o lado BC aqui, ó, certo? Entendeu? Que é uma seviana, é um segmento de reta que une um vértice ao lado oposto. Acabou. Tem muito que ficar enrolando aí não, certo? Tem que a gente ficar perdendo tempo com isso não. Então, decora a definição, segmento de reta que une um vértice ao lado oposto, a seviana, acabou essa história. Não tem complicação. Certo? Isso aqui é só a parte técnica, como é que você chama essa seviana, né? A seviana relativa ao lado BC. Porque na questão a gente pode usar esse termo, né? Essa terminologia aqui. Ó, pessoal, a seviana relativa ao lado BC e tal tem origem em que vértice? Ó, poderia colocar uma questão assim, né? Se fosse o caso. Né? Ó. Então a seviana relativa ao lado BC tem origem no vértice A, porque não é o lado oposto, ó. A seviana não vem de um vértice ao lado oposto. Então se é relativa ao lado BC, a origem dela, ó, é lá no vértice oposto àquele lado. Entendeu aí a ideia? Muito bem. Vamos aqui agora, pessoal, para a mediana. Mediana. Nós vimos que a seviana é um segmento de reta que une aí um vértice ao seu lado oposto. Então tem alguns tipos de sevianas, certo? Quais são os tipos de seviana? Eu tenho a mediana, eu tenho a altura e tenho a bissetriz interna. Beleza? Mediana, altura e bissetriz interna. Tranquilo? Aí vamos para a mediana. O que é? Que seviana é essa, né? Da mediana.
é porque ela divide o seu lado oposto ao meio, certo? Ó, mediana. Eu vou colocar só assim. Você tem a definição no livro aí, né? Eu estou procurando resumir a definição. Ó. Divide o lado ao meio. Certo? Divide o lado ao meio. Professor, que lado? Aí vocês sabem, a seviana não divide o lado oposto ao vértice. Então a segmento de reta vai sair de um vértice, vai lá para o lado oposto e ele vai dividir esse lado oposto lá ao meio. Beleza? Então estou colocando aqui de forma bem resumida para a gente tentar gravar melhor aí, ó. Vamos para um exemplo, ó. Vamos supor que eu tenho aqui o lado A, ou melhor, vértice A, B e C, né? E C. Aí eu tenho aqui, ó, esse lado BC, vamos supor que eu coloco assim, ó, segmento BC é igual a 10, certo? Aí diga a mediana e tal relativa ao lado BC, né? Eu tenho uma mediana relativa ao lado BC. Aí você já sabe, ó, a questão me deu que o lado BC mede 10. Então eu vou traçar a mediana relativa ao lado BC assim, ó. Aqui eu tenho D, por exemplo, né? Aí aqui vai medir quanto? Esse segmento BD vai medir quanto? A mediana não divide o lado ao meio, então 10 dividido por 2. Divide ao meio. E esse segmento DC mede quanto? Também mede 5, porque não está dividindo ao meio. Se o lado todinho BC mede 10 e eu estou dizendo que tem uma mediana relativa ao lado BC, essa mediana está dividindo o lado ao meio. Então aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 5, certo? Então uma mediana, pessoal, ela pega aquele lado, né? Aquele lado e divide por 2. Isso é a mediana, beleza? Entenderam aí, né? A mediana ela pega o lado e divide por 2. Não está dividindo ao meio? Então divide por 2. Não tem muito o que complicar aí não, certo? Isso depende, independente de qual lado seja. Se for a mediana, ó, se eu puxar a mediana daqui, ó, daqui do vértice B para cá, e se eu dissesse para você que o lado AC mede 12 e aqui é o ponto E, ó, então eu poderia dizer que AE mede 6 e EC mede 6. Entendeu aí? Porque o lado todinho AC não mede 12? É. E aqui eu não estou dizendo que é uma mediana. Esse BE não é a mediana? É. Então se a mediana está dividindo o lado aqui, ó, ao meio. Então se o lado todo é 12, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 6. Isso é a mediana. Divide o lado ao meio. Bem tranquilo, né? Vamos para o outro aqui. Ah, tem um conceito aí interessante que você tem que pegar também, ó. Deixa eu apagar aqui, só para você ficar ligado, ó. Vamos supor que eu traço outra mediana aqui, ó. Aqui o ponto F. Aqui, pessoal, tem um encontro, né, ó, das 3 medianas no ponto G, vamos dizer assim. Esse ponto de encontro aqui, eu chamo ele de baricentro. Baricentro. É importante você aprender esse conceito aí, certo? O baricentro é o que? É o encontro aqui, ó, o ponto de encontro das 3 medianas. Baricentro tem a ver com mediana. Você tem que fazer essa ligação. Mediana, baricentro. Porque nas outras sevianas que vamos estudar, tem outros conceitos, tem outros nomes para esse ponto de encontro. Então, quando você traça aqui as 3 medianas, você encontra na interseção aqui, ó, né, no ponto de encontro das 3 medianas, você encontra o baricentro, beleza? E nas outras sevianas tem outro nome, certo? Nesse ponto de encontro aqui, mas você tem que gravar mediana, baricentro, certo? Mediana, baricentro. Grave isso aí. Vamos para o outro aqui. Que é a altura, certo? A altura, pessoal, é basicamente a mesma coisa.
A diferença é porque a altura ela divide, ela pega o lado oposto formando um ângulo de 90 graus. Essa é a diferença só. A altura. A mesma ideia, ó, é o segmento originado no vértice do triângulo com sentido ao lado oposto, formando nesse caso ângulos retos. Ó, vou colocar assim, ó. Forma ângulo reto, né? Ângulo reto. Professor, o que é um ângulo reto? 90 graus. Pronto. Forma um ângulo reto no lado. Certinho? Então, esse é o conceito básico. Você tem uma definição mais extensa aí no seu livro, mas eu gosto de ficar com as definições resumidas para lembrar melhor, né? A altura forma um ângulo reto. A mediana divide no meio. A altura forma um ângulo reto, porque eu já sei o conceito de seviana. Você tem que entender que a mediana, a altura e a bissetriz são sevianas, são tipos de sevianas. Né? E o que é a seviana? É o segmento de reta que parte de um vértice, né? Ó, ela une um vértice ao lado oposto. E aí ela pode se unir a esse lado oposto de três formas: mediana, altura ou bissetriz. Entendeu? Então a mediana divide o lado no meio, a altura ela forma um ângulo de 90 graus no lado, entendeu? E a bissetriz divide o ângulo, né? Lá do vértice. Mas tudo bem, vamos já chegar na bissetriz. É só para você entender que esses três pontos, ó, mediana, altura e bissetriz, são tipos de sevianas, certo? Então você já sabe o conceito de seviana. Os outros conceitos é só você pegar de forma resumida. Seviana, o segmento de reta que une o vértice ao lado oposto. Então a mediana, esse lado oposto vai ser dividido ao meio. A altura vai formar um ângulo de 90 graus lá no lado, entendeu? E a bissetriz já divide o ângulo no meio. Então bem tranquilo aí. Vamos só fazer um exemplo da altura, ó. Você tem um triângulo, certo? Lembrando que a altura não necessariamente divide o lado ao meio, viu? A altura não é a mesma cor da mediana, certo? A mediana divide ao meio, mas a altura ela forma um ângulo de 90. Não necessariamente divide no meio. Ó, forma um ângulo reto, certo? A altura ela forma um ângulo reto, não necessariamente divide ao meio. Preste atenção no que eu estou dizendo, ó. Vértice A, B e C. Aí vamos supor que o lado BC aqui, ó, BC mede 10. E aqui eu tenho o ponto D. Mas o ponto BD mede 4 e o ponto B, ou melhor, DC mede 6. Pode acontecer isso, ó. Aqui é 4 e aqui é 6. Então aqui eu tenho a altura, mas não tenho a mediana. Esse tipo de seviana aqui, ó, que eu fiz, ela é a altura, mas não é a mediana. Entendeu? Porque a mediana divide ao meio, divide o lado ao meio. A altura, ela forma um ângulo de 90 graus com o lado. Forma um ângulo reto com o lado. Vou até botar assim, ó, com o lado. Com o lado, certo? Com o lado. Beleza? Então forma um ângulo de 90 graus com o lado, certo? Ou no lado, tanto faz. Isso aí é só questão. Como é escrito aqui, isso não importa muito. Importa você entender o conceito, certo? Ou se é com o lado, ou se é no lado, você escolhe como é que você quer fazer. E contanto que você entenda o conceito, tem que formar um de 90 graus aí, nesse lado, independente de como é a escrita lá. Mas tem que formar um de 90 para ser uma seviana do tipo altura, certo? Então fica ligado aí. E você tem que ficar ligado também no tipo quando eles se encontram, né? Quando, por exemplo, eu tenho as três alturas, ó, formando um ângulo de 90 graus aqui, tem outra altura aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus aqui, e tem a outra altura, faz de conta que tá certo aí, né? Que aqui tá tudo na mão, formando um ângulo de 90 graus. Professor, como é que eu sei que forma um ângulo de 90? Vem com essa simbologia aqui, ó, um quadradinho, né, ó, e um ponto no meio, certo? Aí eu tenho esse ponto de encontro aqui, ó. Vamos supor, eu tenho o A, tenho o B, tenho o C, tenho o D, tenho o E,
Tenho o F e aqui eu tenho o G, certo? Como é que eu chamo esse ponto de encontro aqui, professor? Você vai chamar esse ponto de encontro aqui, ó, das 3 alturas de ortocentro, certo? Ortocentro. Beleza? Então vamos recapitular. Bem tranquilo isso aqui, pessoal, ó. Ceviana, segmento de reta que une o vértice ao lado oposto. Pronto, você já pegou isso aí. Aí tem 3 tipos. Mediana, divide o lado no meio. Puf, vem no meio. E o ponto de encontro das 3 medianas é o baricentro. Ponto de encontro deles aqui. Aí eu tenho também a altura. A altura, ela forma um ângulo de 90 graus com o lado, né? Você vem traçando a ceviana aqui do tipo altura, ela vai formar um ângulo de 90 graus no lado lá. E o ponto de encontro das 3 alturas chamamos de ortocentro. Dúvidas, pessoal, aí? Acredito que bem tranquilo, né? Isso aí é bem sossegado. E o último, pessoal, o último tipo de ceviana que nós vamos estudar hoje é a bissetriz interna. Bissetriz interna, certo? A bissetriz interna divide o ângulo do vértice colocar assim, ó, ao meio. Porque se está dividindo ao meio, você já está sabendo que vai ficar igual, né? Os 2 ângulos ficam iguais, certo? Então divide o ângulo do vértice ao meio. Porque aí no livro de vocês diz, ó, é um segmento originado no vértice do triângulo, gerando nesse vértice 2 ângulos congruentes, que são iguais. Ou seja, ele vai pegar o ângulo e divide no meio. É ou não é? Então divide o ângulo do vértice ao meio. Então eu passo a ter 2 ângulos iguais, certo? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tem um triângulo. O desenhista é ruim, medalha. Aí eu tenho, ó, o vértice A, B e C, né? Aí vamos supor, pessoal, que esse ângulo aqui, ó, ele mede, esse ângulo aqui mede 80 graus. Aí eu digo assim, pessoal, ó, a bissetriz interna relativa ao lado BC, eu tenho uma bissetriz interna relativa ao lado BC. Quais são os ângulos lá do vértice A, por exemplo, né? Quais são os valores dos ângulos que eu vou ficar lá no vértice A? Então você vai ver, ó, não é uma bissetriz relativa ao lado BC. Então se é relativa ao lado BC, ela vai vir para cá, ó, para esse lado. Vai partir daquele vértice e vem para o lado BC, né? E a gente representa assim, ó, os tracinhos dizendo que os ângulos ficaram iguais, né? Então se o ângulo todo é 80, cada um vai ficar valendo quanto? 40. Não divide ao meio? Tá dividindo ao meio porque os 2 vão ficar iguais, né? Entendeu aí a ideia? Então essa é a ideia que você tem que ter. E tem que ficar ligado nisso, ó. Se é a bissetriz relativa ao lado BC, quer dizer que ela vai vir para o lado BC. E vai partir de onde? Do vértice oposto, ó. Entendeu? Lembra do conceito de ceviana. Segmento de reta que liga um vértice ao seu lado oposto. Liga o vértice ao lado oposto. Então se a bissetriz é relativa ao lado BC, ela está surgindo de onde? Lá do vértice oposto a esse lado que eu estou dizendo. Entenderam aí? Se ligue nesse conceito aí. Não vacile não. Não cochile não. Se você dormiu agora, já era. Vai perder ponto na prova. Então isso aí é bem tranquilo também, pessoal. Aí também tem a mesma ideia do ponto de encontro das 3 bissetrizes. Ó, você tem a bissetriz aqui, né? Você tem a bissetriz aqui e você tem a bissetriz aqui, né? Tem vértice A, B, C, D, E, F. Aí é representado assim, ó, tracinho, tracinho, né? Porque os ângulos são iguais, entendeu aí? Ó. Aí eu posso colocar aqui 2 tracinhos, 2 tracinhos. Nem sempre vão ser, esse ângulo vai ser igual a esse, né? E aqui eu posso colocar 3 tracinhos, 2, 3,
1, 2, 3. Esses dois são iguais, né? Mas não necessariamente esses são iguais a esses, entendeu? Por isso que a gente coloca os tracinhos diferentes aí. Aí o seguinte, ó, esse ponto de encontro aqui, pessoal, nós chamamos de quê? Incentro, certo? Que é o ponto G, e nós chamamos ele de incentro, certo? É assim que nós chamamos esse ponto de encontro das três bissetrizes internas. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. E ele também é o centro da circunferência, né? Se você traçar uma circunferência inscrita aqui, ó, nesse triângulo, vai ser o centro da circunferência, né? Você traçar uma circunferência em um triângulo com as bissetrizes aí, né? Esse encontro das três bissetrizes vai ser o centro da circunferência. Ele diz aí, ó, o encontro entre as bissetrizes internas a um triângulo é chamado de incentro. O centro da circunferência inscrita nesse triângulo, certo? Então, se você inscrever uma circunferência em um triângulo, quando você traçar as bissetrizes, o ponto de encontro das bissetrizes vai ser o incentro, que vai ser o centro da circunferência, entendeu? Inscrita nesse triângulo. Beleza aí, galera? Então isso aqui é bem tranquilo. Vou só recapitular de novo, revisãozinho, ó, pra gente encerrar aqui a teoria e resolver algumas questões aí. Diz assim, ó, sevianas é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto, né? Isso é uma seviana, show de bola. Tem três tipos de seviana. O primeiro deles, a mediana, que divide o lado ao meio, e o ponto de encontro dessas três medianas é o baricentro. Tem a altura, um tipo de seviana, a altura, que ela forma um ângulo reto com o lado, beleza? E o ponto de encontro dessas três alturas chama de ortocentro. E tem a bissetriz interna, que divide o ângulo do vértice ao meio. E o ponto de encontro dessas três bissetrizes é o incentro, que é também o centro da circunferência inscrita no triângulo. Show de bola, né? Bem tranquilo. Vamos para umas questõezinhas aqui, só para a gente brincar. Deixa eu ver quanto tempo tá aqui a aula. 27 minutos já, né? Mas o tempo voa, né? Hein? Podia até encerrar logo, né? Professor, encerra! Aí tem outros, não, professor, encerre não, faça as questões, né? Vou fazer as questões. Vou atender os alunos mais estudiosos aí. Seguinte, galera, ó. Página 174. Vou dar mais umas respostas aqui para vocês, ó. Esse professor é doido demais. Página 174 tem a questão 8. Que eu vou responder essa daqui porque tem um equívoco lá no gabarito, certo? Na letra A, você vê aí um triângulo representado mais ou menos assim. Eu não vou fazer exato como tá o desenho aí não, mas só para você ver aqui um negócio, ó. Tá mais ou menos assim, né? Aí tem aqui o R, A, J, né? Aí se liga, ó. Não tá marcado aqui no ângulo, ó. Essa marcação no ângulo, pessoal, quer dizer que os ângulos são iguais, né, não? Ângulos, ó, presta atenção. Eu tô querendo dizer que eu dividi o ângulo no meio aqui, não foi? Os dois ângulos não ficaram iguais? Então, ó, divide ângulo no meio, né, ó? Vou só abreviar. Divide ângulo no meio. Que tipo de seviana é essa? Lembra? É a bissetriz, né não? Ó, recapitula lá, ó. Bissetriz, divide o ângulo ao meio, né não? Então fica ligado, ó, nas marcações, certo? Na letra B, tu tem assim, ó. Vou mudar de cor aqui, até para poder ficar melhor de você destacar aí, ó. Na letra B, tu tem um triângulo. Tem um triângulo. Aí tu tem uma seviana aqui. E aí ele tá identificando, ó, dois risquinhos aqui, dois aqui, né não? O que é que isso aqui quer dizer? Dois riscos aqui, dois riscos aqui. R, L, M e J, né? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você dividiu o lado ao meio, não foi não? Ó? Divide o lado ao meio. Que tipo de seviana é essa?
Ó, divide o lado ao meio. É a mediana. Não é não? Mediana. O gabarito de vocês lá, ele confundiu. Colocou aqui como sendo outra coisa. Eu acho, não sei. Confira lá, veja lá. Aí, ó. O outro aqui, ó. Vou colocar rosa aqui para as meninas. Letra C. Letra C, você tem um triângulo assim, ó. Assim, assim, assim. Aí tem a seviana aqui. E tem essa indicação, ó. Essa indicação quer dizer o quê? 90 graus, não? Um ângulo reto. Se você formou um ângulo reto, você tem o quê? Ó, ângulo reto. Tá ligado aqui? Muito bem. A altura, não? A altura é que forma um ângulo reto. É ou não é? Professor, não tem bem certeza não. E nós vamos tirar essa dúvida agora, meu anjo, ó. Volta bem aqui, ó. A altura forma um ângulo reto. Entendeu aí? Então isso você tem que ficar na mente, ó. Viu um ângulo reto? Lá, a seviana formando um ângulo reto? É a altura. Você viu a seviana dividindo um ângulo do vértice ao meio? Bissetriz. Você viu a seviana dividindo o lado ao meio? Mediana. É, garotinha esperta. Muito bem, garotinhos e garotinhas. Tranquilo, né? Resolvi a 8 já, foi. Vamos para 9. Só para nós brincar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa 9 aí com vocês. Será que eu consigo? Não sei. Vamos testar aqui. Que é a página 175, questão 9. É isso aqui que vocês vão fazer no seminário, pessoal. Professor, vou explicar aqui essa questão, ó. Aí você vai ler lá, ó. Nos triângulos abaixo, calcule o valor de x e y sabendo que AR é bissetriz, ó. Deu informação importantíssima. AR é bissetriz. Aí vamos traçar o triângulo, ó. Tu tem o triângulo. Não é não? Triângulo rei torto, viu? Aí tu tem aqui, ó, A, tu tem R bem aqui, ó. Aí ele tá dizendo que AR é bissetriz. Se é bissetriz, tá fazendo o quê? Dividindo o ângulo ao meio, né, não? Tu tem que lembrar desse conceito, tem ponto de correr não. Volta lá, ó, bissetriz, divide o ângulo do vértice ao meio. Então tá dividindo esse ângulo ao meio. Ele tá te dando esse lado aqui, ó. Esse ângulo 40. Então esse aqui vale quanto? 40. Já descobri uma coisa interessante aí, ó. Aqui vale quanto? 60, né? Show de bola. E aqui vale quanto? 2x menos 20, é? 2x menos 20. E aqui vale quanto? Y. Olha aí, que doideira. Professor, como é que eu resolvo isso aí? Pelas caridades? Ó, tu tem que se lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, não? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então tu tem aqui, ó, 60 mais 40, 100. Falta quanto para 180? Esse aqui não tem que completar os 180? É. Então se tu tem 100 para 180, aqui falta 80. Não é não? Então só tu igualar isso aqui a 80. Ó, 2x menos 20 igual a 80. Certo? Eu só não entendi não, pois nós estamos fazer completo. Ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo não é 180 graus? É, então tu faz, ó, 60 mais 40 mais 2x menos 20 igual a 180. Tu tem que somar todos os ângulos internos para dar 180. Aí, ó, 60 mais 40 dá 100, não? Ó, 100 mais 2x menos 20 igual a 180. Tu pega esse 100 e passa para o outro lado, ele vai na subtração, né? Ó, 2x menos 20 igual a 180 menos 100. Então vai ficar 2x menos 20 igual a 80, não é não? 180 menos 100 dá 80. Aí tu vai ficar com 2x igual a 80 mais 20, né? Ó, que o 20 está na subtração, passa para o outro lado na adição. 2x vai ser igual a 100. X vai ser igual a 100 dividido por 2. X é igual a 50. Então tu encontrou o valor de x. Agora olha como é legal, ó. Aqui, pessoal, ó, não dá 180 graus também, ó. Esse ângulo todinho aqui é 180, não é não? Então tu vai fazer a mesma coisa, ó. 2x menos 20 mais y igual a 180. Ó,
Esse ângulo aqui é 180, ó. Esse ângulo todinho, ó, 180. Então tu soma o 2x menos 20 mais esse y vai dar 180. Aí 2 vezes o y tu já achou que é 50, né? 2 vezes 50 menos 20 mais y igual a 180. 2 vezes 50 dá 100 menos 20 mais y igual a 180. 100 menos 20 dá quanto? 80 mais y igual a 180. Y vai ser igual a 180 menos 80, né não? 80 está na adição, passa para o outro lado na subtração. Y é igual a 100. Ou um feio medonho. Se ligou aí no movimento? Então, x é 50, y é 100. Bem tranquilíssimo, né? Vamos fazer a saideira. Página 175. Questão 9. B. Triângulo legal é isso daí, ó. Desenhista, velho, fraco, viu? Ó, aqui é y. Aqui, ó. Tu tem aqui 105 graus, né? 105. Aqui tu tem 45. E aqui tu tem x. Aqui tu não tá nem usando muito o conceito de altura, de seviana, né? Nem altura, nem bissetriz, nem mediana. É mais o conceito da soma dos ângulos internos, né? Entendeu aí? Porque ele mostra que aqui é um ângulo de 90 graus, ó. Mas não tem muita importância. Porque... E até tem, né? Porque como aqui é 90, ele tá mostrando, né? 90. Se esse lado é 45, esse aqui também é 45, ó. Tu consegue essa informação, né? Entendeu aí? Mas vamos lá. E tu tem outra informação interessante aqui, ó. Aqui tu não tem 105? É. Esse daqui, ó, quando tu fecha esse ângulo todinho aqui, ele não é 180? É. Então 105 para chegar em 180, falta quanto? 75, né? Ó. Entendeu aí? 105 mais 75 dá 180. Ó. Fechou 180. Aí agora é só tu fazer, pai, ó. Soma dos ângulos internos é 180. Então tu vai colocar, ó, x mais 105 mais 45 igual a 180. 105 mais 45 dá quanto? 150, né não? Igual a 180. X vai ser igual a 180. 150 tá na adição. Passa para o outro lado na subtração, porque inverte a operação. 180 menos 150 dá 30 graus. Certo? E o y, mesma coisa. Ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, né? Então, ó, y igual a... Que y igual? Y mais 45 mais 75 igual a 180. Y... essa soma aqui dá quanto? 45 mais 75 dá 120, né? Que ó, o 5 vai para lá, dá 80. 80 com 40, 120. Igual a 180. Então o y vai ser igual, ó, 120 está na adição, passa para o outro lado na subtração. Y igual a 60. Show de bola aí? Muito legal, né não? Muito legal, garotinho e garotinha. Então você encontrou x, encontrou y, certo? Lembrem, quando eu traço essa seviana aqui, ó, eu dividi em dois triângulos, né? Eu dividi o triângulo grande em dois triângulos menores. Então a soma de cada um desses triângulos tem que ser 180 graus. A soma dos ângulos internos de cada um desses triângulos tem que ser 180. A soma dos ângulos internos desse triângulo tem que ser 180, entendeu? E a soma dos ângulos internos do triângulo grande tem que ser 180 também. Professor, será que dá? Dá, meu anjo, ó. X não é 30? Y não é 60? É. Quanto é 30 mais 60? 90. E ele não está me dando que esse ângulo todinho aqui é 90? 90 mais 90? 180. Não tem pra onde correr não. Matemática é assim. Beleza? Galerinha, um abraço, viu? Deus abençoe a todos. E qualquer dúvida aí é só entrar em contato. Lembre-se da sua programação aqui. Faça as 3 questões hoje. Eu já te dei a resposta de 2, né? Mó moleza. E tu vai fazer aqui o seminário. Prepara aí as equipes, né?
e dividir os conteúdos, escolher as questões e apresentar o seminário, beleza? Um abraço aí, Deus abençoe a todos, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.